família, é um prazer estar aqui com vocês. Feliz Natal, né? E estamos aí a caminhar, né, na série O Desejado de Todas as Nações. Hoje é o capítulo 10, né, que vai falar sobre João Batista, né? Então nós temos aí essa figura importantíssima que preparou ao ministério de Jesus Cristo, né? A Voz do Deserto é o título do nosso resumo semanal do Desejado de Todas as Nações, tá bem? Então vamos lá. Este capítulo 10, meus queridos, ele apresenta o ministério de João Batista, o mensageiro escolhido de Deus para preparar o caminho de Jesus Cristo, né, para a vinda pública de Jesus Cristo. Então, desde o nascimento de João, né, João Batista foi separado para uma missão especial. Então nós temos aí algumas pessoas na Bíblia que já em seu nascimento eles foram separados para cumprir alguma missão. Por exemplo, Sansão, já no ventre de sua mãe, ele foi preparado para livrar o povo dos filisteus, né? E ele tinha de cumprir a lei do nazireado, né, para que ele pudesse então estar apto a poder cumprir com a promessa, com a missão pela qual ele veio ao mundo, né, que era libertar Israel das mãos dos filisteus, né? E João Batista foi também da mesma forma, né? Embora ele não ele cumpriu, né? Ele cumpriu exatamente com a lei do nazireado, né, de número 6. Ele não tocou em cadáver, né, e outras coisas mais, que não bebeu bebida forte, né, entre outros aspectos mais interessantes aí da lei do nazireado, né? Mas ele não foi nazireu, tá? Mas ele cumpriu com com a lei do nazireado, que requeria, né, que a pessoa, quando nascesse, ela já nascia para uma determinada missão. E a missão de João Batista era preparar um povo para a vinda posterior de Jesus Cristo, correto? Então, ele cresceu longe das cidades, ele cresceu no deserto, onde sua mente e seu caráter foi preparado, foi moldado pela presença irremediável do Espírito Santo, né? Com a presença de Deus, né? E também pelo estudo das Escrituras, né? Então, João Batista não teve aí o Novo Testamento, claro. O Novo Testamento viria a ser escrito anos depois, mas ele tinha a porção de Gênesis a Malaquias. Mediante esta porção, era o seu alimento diário todos os dias, né? E claro, cercado por uma vida simples, né? Uma vida no deserto, né? Uma vida simples. Vamos então ver a formação que João Batista teve no deserto, né? Ou seja, João Batista, diferente de seu pai Zacarias, ele não foi educado pelas escolas rabínicas, né? Interessante até esse fato, né? Porque Zacarias, seu pai, ele era sacerdote, né? Assim, à primeira vista, era de se pensar, todo mundo era de se pensar que, como diz aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, à primeira vista, poderíamos pensar que Zacarias pudesse estar preparando o filho
para ser sacerdote, né? Que sucederia aí a função de Zacarias, mas não foi. Zacarias, juntamente com Jesus, eles não aprenderam das escolas rabínicas, eles aprenderam da palavra de Deus e da comunhão com Deus, né? Então, isso de imediato afastou Zacarias de receber influências religiosas corruptoras. Então, de certa forma, esse não estudo pelas escolas rabínicas é que impediu de João Batista receber conteúdo que não era da vontade de Deus, né? Por quê? Porque a missão de Zacarias ia em uma direção e o conhecimento dos rabinos iam em outra direção, né? Então, ou seja, no silêncio do deserto, João aprendeu a ouvir a voz de Deus, né? Seu caráter cada vez mais ele foi sendo fortalecido pela disciplina, renúncia e obediência, né? Então essas três coisas é que fortaleceram o caráter de João Batista: disciplina, renúncia e obediência. Três aspectos importantíssimos de se destacar na vida de João Batista, né? Vamos ver então a mensagem principal de João Batista, né? Quando chegou o tempo exato, o tempo certo de João Batista ir a público e começar o seu ministério, né? Ele surgiu com uma mensagem direta e sem concessão nenhuma, entende? Então a mensagem de João Batista está lá em Mateus capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então essa era a mensagem de João Batista. Arrependimento, porque o reino dos céus está próximo, né? Então ele afirmava isso como se não houvesse amanhã, né? Em toda ocasião, em toda oportunidade, a mensagem era direta, reta e sem bloqueio algum, ruído algum na comunicação, né? Então, com essa mensagem, ele chamava a atenção do povo para o arrependimento genuíno, né? Não apenas aparência religiosa, mas ele chamava o povo para um arrependimento íntimo, né? Para que o povo examinasse a si, visse aquilo que não está de acordo com a Bíblia e procurar aí então se arrepender, né? Então veja, ele constantemente denunciava o pecado, correto? Ele denunciava o pecado, ele denunciava três importantes coisas, né? Ele denunciava o pecado, denunciava o orgulho e ele denunciava a hipocrisia, tá? Tanto do povo comum, né? Assim como João Batista, né? João Batista era uma pessoa comum, né? Então, como pessoas comuns, né? De igual para igual, né? Como também de líderes religiosos e monarcas, como foi o caso aí do rei Herodes, né? Então ele fazia isso com todos. Ele não favorecia ninguém ou não privilegiava ninguém. A mensagem era direta e reta para todos, né? Com o objetivo de despertar, de fazer o povo despertar, né, do caminho errado e
reconhecer que precisava de mudança e assim então sua mente tivesse voltada para a pessoa de Jesus Cristo, né? Que logo a seguir a João Batista viria começar o seu ministério, né? Então vamos lá, o batismo e a reação do povo, né? Multidões iam ao Rio Jordão para ouvir João Batista. Então o povo se apinhava lá no Rio Jordão para ver o profeta João Batista falando ao povo, advertindo ao povo, aconselhando o povo, né? E sucessivamente. Muitos eram tocados. Dessa grande multidão que ia ouvir João, muitos deles eram tocados, profundamente tocados. Confessavam seus pecados, mudavam de vida e, como consequência, eram batizados por João como sinal de transformação interior, né? Mudança interior da alma, abandonando assim por completo sua vida de pecado, né? Então, cada vez mais que a multidão se apinhava para João, né? João deixava claro que o batismo não tinha valor algum sem exatamente houver mudança de vida, ok? Então, o batismo tem de estar aliado à mudança de vida. Um não pode existir sem o outro, né? E João Batista, ele ensinava que a verdadeira fé se manifesta nos frutos da justiça, misericórdia e obediência, né? São aí os frutos do Espírito, Gálatas 5:22, né? Então, a verdadeira fé se manifesta em um espírito de justiça, nos frutos de justiça, né? E não só a verdadeira fé, não só a mensagem de João era simples, era direta ao ponto, mas também a mensagem estava aliada ao mensageiro. Como assim? Para não haver ruído na comunicação, isso não só para João, mas para nós hoje em nossas relações humanas, né? Para não haver qualquer tipo de ruído na comunicação, nós temos de estar conectados naquilo que fazemos, né? João pregava, falava, exortava, mas também vivia, né? Tinha isso na prática. Então isso era um fato que as pessoas viam em João Batista, né? Que ele não só falava, mas ele vivia o que ele aprendeu, o que ele estava aprendendo, porque todos nós aprendemos todos os dias, né? Então isso fica evidente para as pessoas que nos cercam que o que estamos a falar não está diferente daquilo que aprendemos, né? E aí isso se chama humildade do mensageiro, né? Porque daí o mensageiro ele recebe a porção que ele aprendeu, né? E ele então passa a viver aquilo que ele aprende, né? A despeito ou apesar da influência de João Batista, João nunca buscou exaltação própria, nunca buscou vanglória ou se vangloriar e etc. Nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, em Mateus 3, verso 11, ele mesmo declara, né? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, né? É mais poderoso do que eu.
Ou seja, João Batista reconhecia que sua missão não era apenas preparar o caminho, mas sim também viver o caminho, né? Ele recebia a porção que ele aprendia e ele tinha que viver aquilo que ele aprendia, que ele estava a ensinar às outras pessoas, né? Ele, João Batista, sempre, em toda ocasião, em toda oportunidade, ele sempre apontava para Jesus Cristo, né? Como o verdadeiro Salvador, como escreveu, né, o profeta João, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João 1:29, né? A mensagem central deste resumo é que Deus prepara seus servos no silêncio antes de usá-lo em público. Isso serve para mim, né, e para você, para todos nós, né? A verdadeira reforma começa no coração, em nosso coração, né? E se manifesta em uma vida prática, em uma vida transformada, né? João Batista, ele é apresentado, melhor dizendo, né, como modelo de fidelidade. João Batista é apresentado como modelo de fidelidade, modelo de coragem, modelo de humildade, né? Esses três tipos de caráter, né? Fidelidade, coragem, humildade, né? Foram exibidas na vida de João Batista, né? E deve ser também exibidas em nossa vida hoje, né? Ou seja, João Batista foi um homem que viveu para exaltar a Cristo e não para se exaltar, se exibir, se mostrar, né? Porque, afinal de contas, nós não viemos ao mundo para nos mostrar, para nos envaidecer. Nós viemos ao mundo para testemunhar aos outros da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, né? Assim como João, eu e você e eu, nós como corpo de Cristo, somos chamados a 4 coisas, correto? Somos chamados a preparar o caminho do Senhor para a sua gloriosa vinda de Cristo, né? Viver uma fé autêntica, né? Somos chamados a isso, é um desafio, mas não estamos só. Temos aí a maravilhosa pessoa do Espírito Santo, né? Somos chamados também a ir ao encontro das pessoas, né? E chamá-las ao arrependimento verdadeiro, né? Essa é a nossa tarefa hoje, ir ao encontro das pessoas, né? E convidar as pessoas para se arrepender verdadeiramente de sua vida, né? De pecado. E a última, e somos finalmente convidados aí para sempre, é o que eu falei anteriormente, né? A nossa vida deve sempre apontar de alguma forma para Cristo Jesus. Sempre, 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 inevitavelmente, irremediavelmente. Porque se nossa vida não aponta para a Jesus Cristo, certamente a nossa vida está apontando para uma outra pessoa, né? E isso não pode acontecer conosco, de modo algum. Nós temos a nossa vida, de alguma forma, ou de todas as formas, deve ser apontada para Cristo Jesus, né? E para encerrar, então, este nosso
esta nossa série, né, do Desejado. A voz de João Batista, ela não ecoa lá no deserto e pronto, né? Não, muito mais do que isso. Ela atravessa os séculos, milênios e chega a nós hoje e nos alcança, né? Ou seja, João nos ensina que Deus forma seus servos no silêncio, né? Para que na simplicidade, no silêncio, na simplicidade e na obediência. 3 coisas: silêncio, simplicidade e obediência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? São 3 coisas diferentes. Silêncio é uma coisa, simplicidade é outra e obediência é ainda outra. Correto? Antes de João falar ao povo, né? Antes de João falar às multidões, ele primeiro teve de ouvir a voz de Deus, né? Será que meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, será que você, eu, todos nós, temos ouvido a voz do Espírito Santo? Temos ouvido a voz de Deus? Será que temos tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Ou andamos a torto e a direito, feito tolinhos, né? Agindo pelas nossas próprias ideias, né? E teorias, né? E se arrebentando, né? Será que estamos dando ouvido à voz de Deus ou se arrebentando pela vida, né? E a mensagem de João Batista, ela não ficou apenas lá naquele tempo, e pessoas e pronto. Não. A mensagem de João Batista, ela é atual, ela é real e ela é atemporal. Ou seja, em todo tempo ela é válida. O arrependimento de nossos pecados são válidos em qualquer situação, em qualquer altura da vida. Enquanto houver ser humano na face da terra, o arrependimento ele é válido, ele é necessário e ele é uma porta, né, para a eternidade, né? Então, a mensagem, a palavra, né, a palavra de João Batista, ela não foi apenas uma religião de aparência, mas sim uma fé viva que transforma o coração. E assim deve ser, né, nos dias atuais, né? Pregarmos com veemência aquilo que aprendemos, né? Para que o mensageiro e a mensagem estejam unidos numa mesma direção, né? E como eu falei, volto a dizer, João Batista, em momento algum de sua vida, ele buscou glória, disputou espaço com os doutores da lei, né? Ele não desejou, ele não quis, ele não almejou, né? Ser o centro, né? Mas ele preferiu viver, ele viveu como coadjuvante, porque como coadjuvante ele tinha uma missão, e a missão dele era apontar para a centralidade da pessoa de Cristo Jesus. Esta era a missão de João Batista. Enquanto muitos de nós hoje fazem aquela famosa frase, né? Formula aquela famosa frase, né? Vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, né? É tudo eu, né? Tudo eu. Vem, 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 vem. Não.
João Batista foi o contrário. As pessoas vinham a ele e ele encaminhava para o Salvador. As pessoas viam, ele encaminhava. Vinham, encaminhava. E assim deve ser eu e você nos dias atuais. A pessoa chega até nós e nós encaminhamos elas para a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Como? Simples. A pessoa vem até nós e nós levamos ela para a igreja nos dias de hoje. Né? Nós levamos ela para a igreja, discipulamos ela, né? Discipulado, né? O que João Batista fazia era discipular. Ele discipulava as pessoas e no discipulado ele encaminhava as pessoas para Cristo. Né? As pessoas vinham até ele discipulava e encaminhava. Discipulava e encaminhava. Por isso que a mensagem de João ganhava força. Porque as pessoas vinham a ele para ouvir uma palavra, né? Mas ele só não ouvia uma palavra, eles viviam a palavra. Né? Por quê? Porque João estava aprendendo e ele passava esse conhecimento para as multidões. E quando as pessoas vinham até ele, em busca de conforto, paz, segurança, né? Ele falava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então essa palavra que ele dizia apontava para Jesus Cristo. E assim deve ser nós hoje. As pessoas vêm até nós com alguma dificuldade, com algum problema, com alguma situação, encaminhamos ela para a igreja, né? Fazemos o discipulado dela, né? Damos estudo bíblico, enfim, né? Fazemos séries evangelísticas e tudo mais, né? E encaminhamos ela para ser batizada, assim como João Batista fez. Né? E hoje, Deus, ele chama a mim e a você, meu querido, para também, da mesma forma, tomarmos uma decisão, né? Uma decisão por Cristo. Né? Então, veja bem, se há alguma coisa em sua vida que não está bem, mas que você reconhece que precisa ser entregue, confessado, né? Ou até mesmo mudado, né? Este é o momento. Você deve se arrepender de seus erros, de suas práticas que não vão de acordo com a Bíblia, né? Se arrepender, voltar atrás, antes que seja tarde demais. Hoje, a salvação está a bater na sua porta, né? Em seu coração. Hoje, a salvação, ela está à sua disposição. Né? Então, nós precisamos reconhecer a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Se o teu coração tem andado distante, né, frio ou sobrecarregado, né, ouça a voz do Senhor Jesus neste momento. Né? Assim como João preparou o caminho para que Jesus pudesse vir depois, né, salvar essas pessoas, permita-se hoje ser alcançado por Deus. E não só, mas permita que hoje Deus prepare o seu coração. Arrependa-se, volte-se para Deus, volte-se para Cristo. Ele, com certeza, irá dar a sua graça para você. Né? A graça de Deus nos transforma, me transforma e transforma a ti também. Né?
Que a nossa vida hoje e sempre, até Jesus voltar, né, seja uma voz fiel, apontando para Jesus Cristo, até o dia em que o veremos para sempre, face a face. Né? E para você que está aqui, desde o começo até agora, no final, tem uma palavra para você também. Talvez você esteja me assistindo neste momento e percebe que precisa de mudança, percebe que precisa de recomeçar. Né? Talvez eu esteja falando para alguém que até tenha fé, muita fé, mas o coração já se afastou há muito. Meu querido, minha querida, vou dizer uma coisa para você. Não há longura, não há distância onde a graça de Deus te alcança, que ela não pode te alcançar. Não há profundidade, altura, largura para a graça te alcançar. Amém? Talvez eu esteja falando para alguém, então, que precisa tomar uma decisão pessoal para Jesus, por Jesus. Hoje, a voz de Deus te chama pelo teu nome. Olha só. Tanto aqui em Portugal, como por onde você estiver. Né? Laurinda, Alzenda, Francisco, né? Joaquina, não sei qual é o teu nome, mas Deus sabe. Ele te chama neste momento para que você se arrependa de seus pecados. Ele não pede, nunca pedirá perfeição. Ele oferece perdão. Não te exige força alguma. Ele te concede graça para continuar a caminhar. Se deseja entregar a sua vida a Cristo, faça agora comigo uma oração simples e sincera. Vamos orar ao final aqui e te convido também a fazer isto. Diga em seu coração, assim como vou dizer ao meu: Senhor, prepara minha vida e meu coração. Eu me entrego a Ti. Não adie, não deixe para depois, ou não deixe para amanhã, se podes e tens condições de fazer hoje. Não seja ingênuo, não seja procrastinador. Quando Deus fala, o melhor tempo para responder é hoje, é agora, é neste momento. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-nos a preparar nossa vida. Que a Tua maravilhosa pessoa do Espírito Santo prepare a nossa vida, Senhor. Porque nós, por nós mesmos, não conseguiremos jamais preparar a nossa vida. Mas queremos preparar porque queremos ir ao céu. Que o Senhor nos ajude. Nos entregamos a Ti. Eu entrego, Senhor, esta pessoa que está neste momento comigo aqui a me ouvir. A Joaquina, a Laurinda, a Alzenda, enfim. Cada pessoa que está aqui, Senhor. A Maria, a Graça, enfim, Mariana, enfim. Qualquer pessoa, ó Pai, que essa pessoa que eu estou entregando a Ti neste momento,
que ela confesse teus pecados e se arrependa para que o Senhor possa habitar na vida dela. Ó Deus, eu faço isso de coração sincero a Ti e também para mim. Que o Senhor perdoe meus pecados, minhas faltas, meus erros. Não sou melhor do que ninguém, mas quero sim habitar no lar da eterna felicidade contigo e com os teus servos aqui que andaram por este mundo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Se esta mensagem tocou sua vida, que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like e também não deixe de subscrever no nosso canal, tá bem? Então, um forte abraço e que Deus te abençoe.